Amém? Vamos continuar de onde nós paramos, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem ou não andeis ansiosos, as versões mais tradicionais. Por isso digo a vocês, não se preocupem, não andem ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Amém? Nós vimos na semana passada Mateus, introduzindo no ensino de Jesus, do Sermão do Monte, introduzindo a relação do povo de Deus, dos discípulos de Jesus, dos súditos do reino de Deus, com os bens materiais, com os recursos materiais, com as riquezas de modo geral. Ele deixou de maneira muito clara para nós mais um dos tantos contrapontos, nessa sessão de ilustrar de maneira prática a vida no reino de Deus, mais um desses tantos contrapontos que nós vimos, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra. Antes devemos ajuntar tesouros no céu, viver para aquilo que é eterno. É o que ele colocou ali. E para deixar bem claro que o que ele está ensinando e falando não diz respeito, em primeiro momento, sobre a riqueza e os recursos propriamente dito, ele disse que o problema está no olho do homem. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ter escuridão, vai ter trevas. E se a luz que é em você, ou seja, sua capacidade de percepção das coisas, forem trevas, ou seja, a capacidade que você tem de você mesmo, de perceber as coisas forem trevas, for pecaminosa, for má, quão grandes trevas serão as trevas que haverão em ti. Então, o problema não é o dinheiro, a gente viu isso, o problema não é a riqueza, o problema não é ficar milionário, bilionário, o problema é como você vê tudo isso. O problema está no seu olho, o problema é isso que ele coloca aqui, e ele retoma o tema das riquezas, do dinheiro, dos recursos materiais, no versículo 24. Mas vocês devem lembrar que, na semana passada, eu disse que esse tema do dinheiro, do recurso material, das riquezas, das coisas terrenas, ela é o tema da superfície, mas que esconde um subtema embaixo dela, extremamente importante, que é a idolatria. Quando ele aborda esse tema aqui, dinheiro, riqueza, finanças, recursos, bens materiais de modo geral, ele não separa esse tema da idolatria.
visto que idolatria nada mais é do que a essência de qualquer pecado. Todo pecado é fundamentado na idolatria de alguma coisa. E aqui isso fica muito nítido. E ele começa o versículo 24 dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. É aqui que você entende bem a ideia que ele está tentando propor. Porque ele já começa o versículo 24, onde ele vai falar sobre essa ideia de devoção, de amar e serviço. Eu quero que você preste atenção nessas três palavras, né? Ele começa assim: ninguém pode servir. Ele não está falando que ninguém pode gastar. Ele não está falando que ninguém pode acumular, que ninguém pode juntar, ninguém pode ter. Ninguém pode servir. Ele está falando de idolatria. Isso fica claro aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Primeira palavra que eu queria destacar com vocês aqui é a palavra servir. Servir. E ele continua, porque ou odiará um ou amar o outro. A outra palavra que eu queria destacar com vocês é amar, tá? E ele conclui, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. A outra palavra que eu queria destacar aqui é dedicação. São três palavras que ele usa dentro do texto para dizer a mesma coisa. E eu gosto que a palavra amor ficou no meio, né? Ficou no meio, a palavra serviço em cima e a palavra dedicação embaixo. Parece que essas duas palavras estão orbitando em volta da palavra amor, porque amor é isso. Amor é serviço e dedicação. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano, João diz, no que consiste o amor? 2 pontos. Em que Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho, de entregar o seu filho. Né? Ele serviu a humanidade entregando Cristo. Ele dedicou o melhor que ele tinha à humanidade, e isso é amor. Amor é dedicação, amor é serviço. No final, todos os nossos relacionamentos com todas as coisas nada mais são do que relações de amor. É sempre isso. E aí você fala, não estou amando não, estou me dedicando. Dedicação é amor. Não, eu não estou amando não, eu estou servindo. Serviço é amor. É isso que ele está querendo dizer aqui. E eu fico trêmulo diante desse texto aqui. Porque a gente tem por natureza a mania de minimizar os nossos pecados, os nossos erros, os nossos comportamentos inadequados com relação a Deus. Né? E ele diz que quando você se dedica a alguma coisa que não é Deus, que você serve alguma coisa que não é Deus, ele diz que você não ama Deus, e o oposto de amar está no texto, é odiar. Todas as vezes que você dedica a sua vida, que você serve alguma coisa com a sua vida, que você ama alguma coisa que não é Deus, você está tratando Deus com ódio. Não, não odeio não, cara, não odeio assim. E quanto mais rápido nós aprendermos que a nossa falta de devoção, nossa falta de serviço, nossa falta de dedicação a Deus é ódio, a gente vai tentar resolver isso mais rápido. Então não tem desenrolo, não é ódio. Você está odiando a Deus, não vivendo para aquele que te criou. E essa é a grande questão, o texto aqui. Se vocês servirem outra coisa, amarem outra coisa, ou se dedicarem a outra coisa, que não o Deus de vocês, vocês caíram no laço da idolatria, vocês arrumaram um outro Deus. No final do versículo diz, vocês não podem servir, a palavra servir aparece de novo, a Deus e as riquezas. Em outras versões aparece mamon, né? A palavra do texto original que parece é mamon mesmo. Né? Alguns dizem que é uma palavra aramaica e se refere, né, a uma entidade que era tida como a entidade da riqueza. A palavra servir aqui no texto não é aquilo que você está pensando sobre servir. E eu acho que você está pensando sobre servir é vir na igreja e varrer o chão. Né? Não. A palavra aqui fala sobre escravidão. Devoção sem poder dizer não. O escravo não tem vontade própria. Essa é a coisa. É por isso que você trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando não é o problema. O problema é você ser escravo disso. O problema não é você
construir um patrimônio, porque pode construir um patrimônio. O problema é você ser escravo disso. Viver em virtude de ser um devoto do patrimônio, ser um devoto do dinheiro no banco, ser um devoto das coisas terrenas. Todo estilo de vida é devoção. Todo estilo de vida é devoção. A grande questão é qual é o objeto da sua devoção. Está vivendo em função de quê ou de quem? Serviço aqui é escravidão. E Paulo, quando começava suas cartas, geralmente ele começava Paulo, apóstolo, servo. A palavra servo que Paulo usa é doulos. Escravo de Cristo por amor a vocês. Está apegado ao quê, irmão? Está acorrentado ao quê? Está preso ao quê? E ele coloca aqui a problemática. Qual é a problemática? Não dá para servir dois. Ninguém é escravo de dois senhores. Hã? Hoje dá para trabalhar em duas empresas, né? Faz um bico aqui, trabalha de maneira informal, aquele negócio ou outro. Naquela época não dava para capinar na fazenda do fulano e depois ir lá colher na fazenda de ciclano. Os senhores de escravos eram donos dos escravos. E se ele precisasse do serviço do escravo do outro, o que ele fazia? Ele comprava o escravo do outro. E não foi o que Cristo fez naquela cruz, com seu próprio sangue? Nos comprou, nos resgatou. O Alex gosta de falar muito disso, né? Visitou o mercado de escravos e nos tirou de lá pagando um preço altíssimo. A fim de quê? A fim de que você não fique indo na fazenda do vizinho prestar serviço para o vizinho. Você é servo de Cristo e não das riquezas. Você é servo de Cristo e não dos prazeres. Você é servo de Cristo e não de você mesmo. Você é de Deus. E você não tem vontade própria. Você tem um dono que te comprou. E se você não é desse dono, se arrependa hoje do seu pecado, venha a Cristo, que pagou um preço altíssimo pela mim e pela sua vida na cruz do Calvário. Na cruz me libertou. Mas não me libertou para eu ser livre. Ele me libertou do Senhor que mandava em mim a saber o pecado, para ser Senhor da minha vida. Esse é o Evangelho, irmão. Por que você tem que abandonar esse estilo de vida, essa devoção a qualquer outra coisa que não seja Deus? Porque não dá para servir dois senhores. Ninguém pode ficar em cima do muro. Não dá para viver mais ou menos uma vida de Cristo e mais ou menos uma vida para mim. Não, tem que ver minhas coisas também. Que coisa? Que coisa, irmão? Tem que ver minhas coisas, ué. Que coisa? O que é teu? Você é dono de quê? Você não provê nenhum ar que respira. O texto vai deixar isso aqui claro. Nós não podemos cuidar de nós mesmos em nada. Absolutamente nada. E é isso que ele coloca aqui. E aí lá no versículo 25, irmão, olha como é que o versículo começa. Sensacional. Sensacional. Ele vai falar de um desdobramento natural da idolatria, que é a ansiedade. Logo, a ansiedade também é idolatria, preocupação demasiada. Ele diz assim, ó, por isso digo a vocês, não andem ansiosos ou não se preocupem. Por isso o quê? Pelo quê? Você tem que, né, é básico de interpretação. Por isso não andem ansiosos. Por isso o quê? Você volta um versículo. Porque não dá para servir a dois senhores. A ansiedade mostra a quem você está servindo. A preocupação demasiada pelas coisas dessa vida, ele vai colocar aqui de maneira bem clara, pela comida, pela bebida, pela vestimenta, pelo dinheiro do boleto, pelo não sei o quê, pelo não sei o que lá. O desespero por essas coisas que te impedem de servir bem a Cristo, e aqui eu acho que é uma definição muito boa, prática para a gente entender. Wesley, onde que a minha ansiedade se torna uma idolatria? Quando ela te impede de servir bem a Deus. Tá aí. Todo mundo aqui é ser humano, né? E tem mês, irmão, meu Deus do céu. Né? Às vezes eu olho para a Ilana, quem gastou isso aqui? Ela, você. Não dá nem para botar a culpa nas crianças, né? Tem meses, né? Aí é meu pecado, que gastei demais e tal, aquele negócio todo. Mas quando o negócio está amarradinho, e ainda assim eu tenho motivo para me preocupar,
Cara, isso não pode afetar meu relacionamento com Cristo. Eu não posso me preocupar a ponto de transparecer que para mim o meu Deus não é suficiente e não é poderoso para cuidar das minhas necessidades. Não dá para ser assim. O dia que for assim, pecou. O dia que for assim, a ansiedade se tornou uma idolatria. A preocupação se tornou uma idolatria. E é o que a gente vê por aí. Quando a pessoa, mesmo que ela confesse com a boca, diga com a boca que Deus é suficiente, mas vive uma vida autônoma, anda para cá, bate cabeça, vai aqui, vai ali, e tenta, e larga a vida devocional, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem tempo para comunhão na igreja. Né? Eu conheço um caso de um rapaz que queria trocar de carro. Arrumou um outro emprego. Aí o pastor falou, irmão, o que houve com o irmão? Que o irmão sumiu da igreja. Não, pastor, comprei um outro carro aí, eu estou num outro emprego, né? Mas assim que eu conseguir acertar aqui financeiramente eu largo. Né? Diácono na igreja, servia na igreja, beleza. 2 semanas, trabalhando no outro emprego, largou a igreja, abandonou a comunhão com os irmãos, aquele negócio todo, capotou com o carro, perca total. O carro que ele lutou tanto para comprar, agora não serve de mais nada. E não tinha seguro, não deu tempo de botar. Deus é terrível, irmão. Estou dizendo que... Eu não estou amaldiçoando ninguém não, hein? Tu não vai capotar não, tá? Estou falando da imprevisibilidade dessa vida, da nossa falta de controle sobre os fatos. E a gente planeja o futuro como se tivesse controle sobre ele, abrindo mão de viver para Deus aqui e agora. Ansiedade é isso, te coloca lá no futuro como se o futuro fosse resolver e ele termina. Eu não vou ficar dando spoiler do final não. Né? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de beber, nem o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? O que ele está colocando aqui? Ele está estabelecendo um conceito de prioridades que o povo esqueceu. O que é mais importante? A comida ou o próprio corpo? Ou a própria vida? O corpo ele vai falar ali na vestimenta. O que é mais importante, a comida ou a vida? Estão mais preocupados com a comida do que com a própria vida. Estão mais desesperados com a comida do que com a própria vida. E ele está colocando aqui para esse povo que não tem bem definido a ideia de prioridade. Ele, cara, existem prioridades e vocês estão priorizando a coisa errada. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, a primeira vez que essa expressão vai aparecer agora, mas ela aparece de novo e na segunda vez eu vou explorá-la. O Pai de vocês que está nos céus. Guarda essa expressão aí, tá? O Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Ele não está falando aqui que os passarinhos são preguiçosos, né? Que o passarinho fica eternamente de bico aberto no ninho, esperando esse Pai Celeste sustentá-las. Elas saem do ninho. Sim ou não? A grande questão é, elas sabem o que elas vão encontrar fora do ninho? Não sabe se é fruta, não sabe se é biscoito. Eu já contei isso, posso contar de novo do biscoito? Posso ou não? Vou contar de novo do biscoito, né? Um dia fui ali fora com a minha sogra, estava chovendo, ela falou, Wesley, me leva ali fora para eu pagar um negócio no banco. Aí eu fui, não tinha tomado café, peguei um bolo desse tamanho aqui de biscoito de maisena, fui segurando na mão, comendo e parei atrás do Rocha Faria para ela ir ali no Bradesco. E aí estava chovendo, deixei a janela entreaberta assim, e a janela do meu carro não tem aquela calhazinha, né? Cara, de repente caiu uma gota gigante de água no meu biscoito. Mó gotão, irmão, uma gota divina. Porque se fosse pouco eu ia continuar comendo biscoito. Mas molhou o biscoito muito. Falei, meu Deus, aí eu tirei a parte do biscoito assim que molhou, molharam 3 e joguei pela janela. O biscoito deteriora, né? Não faço com papel não. Às vezes eu faço, Deus me perdoe. Joguei pela janela, de maneira instantânea, tinham 2 ou 3 pardais no muro que desceram na hora para pegar o biscoito. Eu fiquei olhando para os pardais ali comendo biscoito e era como se Deus estivesse dizendo para mim, eu, através da minha gota, tirei o biscoito da tua mão e dei para eles. Nenhum passarinho
sai do ninho pensando que vai comer biscoito de maisena, mas Deus que é soberano sobre a gota, sobre o biscoito e sobre o pássaro, tira o biscoito da minha mão e dá para quem quiser. É assim que funciona comigo e com você. O Deus que é soberano e cuida de todas as coisas, não está escrito na Bíblia, mas é uma verdade, que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Esse Deus é quem nos alimenta, quem cuida de nós. Sempre falo para as pessoas que têm problema nas empresas, no emprego e tal, cara, você não depende da sua empresa é um meio pelo qual. Seu trabalho é um meio pelo qual. Qual o seu dever? Seu dever é trabalhar, entrar na porta que abrir, sair do ninho. Sai do ninho, cara. Vai botar um currículo, vai aprimorar o currículo, vai se especializar, vai fazer alguma coisa, mas no ninho, nem os pássaros ficam. Contudo, quando eles saem do ninho, eles se deparam com a provisão de um Deus que é soberano, um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso. Eu queria ler com vocês Salmo 104, primeiro versículo 21, depois do 25 ao 29. Primeiro 21, por favor. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. 21 do 104 diz assim, ó. Os leõezinhos rugem pela presa. Isso aqui está falando que eles saem para caçar. É isso que o texto está querendo dizer, tá? Rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Quem sai para caçar, irmão? Quem vai atrás da presa, irmão? Mas de onde vem o sustento? Cara, é o grande paradoxo da vida. Eu trabalho, mas Deus que me dá o que eu ganhei. Eu saio do ninho, mas quem provê é Deus. Eu faço o que tem que ser feito, mas no final, louvado seja o Deus que cuida dos leões e dos pássaros, que cuida de todos os seres viventes, que cuida de toda a sua criação. 25 ao 29, olha o que ele diz. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Todos esperam de ti. Esse mar vasto, irmão, quantos peixes, quantos seres existem no mar? Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que todos eles esperam de Deus o seu alimento. Todos eles esperam que Deus lhes dê a seu tempo o de comer. Se lhes dás, olha o 28, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Vamos colocar aqui um contraponto? E se ele não dá? E se ele não lhes abre a mão? Se ele não lhes abre a porta? Cara, você precisa entender isso para ontem. Você tem porque Deus te dá. Você tem porque Ele abriu uma porta. Você tem porque Ele te sustenta. Você tem porque vem dele. Se Ele não der, não tem. Se aquela gota não caísse da minha mão, cheia de biscoito, e Deus soberanamente conduzisse tudo aquilo para que o biscoito fosse ao chão, os pássaros iam comer outra coisa, meu biscoito não. É isso que nos livra de vivermos ansiosos. Não, eu tenho. Não, tem mesmo, mas não como se isso dependesse de você. Não como se no final honra e glória seja dada ao meu currículo e ao meu trabalho. Olha o 29, irmão. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morre e voltam ao pó. Meu Deus do céu. Se lhes corta a respiração, eles só morrem. Você nunca parou para pensar na possibilidade de Deus cortar agora, o ar que você está respirando, a respiração? Não? Lhes retiras o fôlego, né? Morre e volta ao pó. Nunca pensou nisso? Irmão, há tanta prepotência no nosso comportamento que a gente jura que vai acordar amanhã. Não, mais do que isso, a gente jura que vai sair daqui hoje.
Se eu cair duro aqui, consola a Ilana, irmão. Eu vou para Cristo. Cuida dela aí, ajuda ela aí, mas não fica pegado esse negócio, não. Às vezes, na verdade, às vezes assim, né? Um grito de maranata no peito aumenta. Sabe? É assim. Se é Deus quem garante o fôlego de vida, que dirá comida, irmão? Que dirá bebida? Que dirá recurso? Que dirá força para nós caminharmos, estarmos de pé? Você só levanta porque é Deus que te levantou. Eu sempre digo isso. Você quer viver uma vida autônoma, longe de Deus, à parte de Deus? Cria um universo para você e respira o seu ar. Aqui no universo de Deus, a banda toca do jeito dele. É para Ele que nós devemos viver. Olha o 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você sabe o que isso significa? Um côvado era uma medida ali de aproximadamente, deixa eu ver se está aqui, 1 hora, né? Isso é uma outra tradução, né? A palavra côvado, ela fala de uma metragenzinha, né? Aproximadamente 45 centímetros. Mas a intenção de Jesus ao usar côvado é falar de tempo. Quem é que pode, por mais ansioso que esteja, acrescentar mais 1 hora de vida? Chegou a morte, tu fala, calma aí, vou me despedir do pessoal. Quem pode? Se a morte bater hoje na sua porta, você pode desenrolar, dialogar mais alguns minutos? Calma aí, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou. Não tem daqui a pouco eu vou, você vai, acabou. Tem desenrolo. Isso fala da soberania de Deus em detrimento à nossa miséria, à nossa limitação, à nossa falta de controle sobre as coisas. E ponto final. Então você está ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo amanhã. Nem chegou lá, cara. Calma. Confia nesse Deus que te levantou hoje pela manhã, te trouxe aqui para cultuar e chorar no momento de louvor, para ouvir a palavra dele, e depois daqui, muito provavelmente, vai te permitir almoçar. E se você não tiver comida para comer, me procure, eu vou dividir o meu com você. É esse Deus que governa todas as coisas, para a gente não perder o fio da meada do Sermão do Monte. É assim que vivem os discípulos de Jesus, os súditos do reino de Deus, um povo que depende do seu rei. Um povo que foi chamado para viver na dependência do seu rei. O nosso rei, o seu rei, o meu rei, não é como os governantes dessa terra que usam o dinheiro do nosso cuidado para benefício próprio. Ao invés de tirar de nós, ele deu para nós o que tinha de melhor. E se ele já deu Cristo naquela cruz, o que mais não nos daria, irmão? É uma arrogância, uma prepotência, na verdade uma ofensa ao Criador. Desconfiar que ele não nos socorrerá no momento oportuno. É uma loucura. Confiar, né? Antigamente tinha muito disso. Meu pai é polícia, e o cara confia no pai polícia. E não consegue confiar no soberano de toda a terra. E o chamado de volta do Evangelho aos homens é: parem de confiar em si próprios. Parem de depositar esperança nas coisas dessa vida. Abandonem o fruto da independência e se voltem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconciliação. Quem é que pode aqui, irmão, acrescentar 1 hora mais de vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Não tem as flores que nós apreciamos e tiramos fotos? Que os pintores pintam por causa de sua beleza, os fotógrafos registram, os homens compram para encantar suas amadas. Aquele buquê de flor bonito, tem isso, vai pro lixo. Naquela época ia para o forno, né? As mulheres no forno ali de fazer pão, elas alimentavam o forno com mato seco. A erva secava, elas iam lá e alimentavam o forno. Se aquilo que vai perecer, que vai para o fogo, que é combustível de forno,
é tratado por Deus com tanta delicadeza, a ponto de nem Salomão ter se comparado à glória dessas plantas, desses lírios, né, que dirá alguém como você, como eu, foi alcançado, salvo, amado naquela cruz pelo Cristo de Deus. Ele chama aqui o povo, homens de pequena fé, é que ele não vai fazer mais por vocês. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos. Olha o 32 é uma loucura. É uma loucura. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Você precisa contextualizar o que Jesus está falando. Jesus está falando para um povo judeu, amém? Então, quando ele diz os gentios, o povo que está ouvindo entende logo. Ele está falando que o povo que não tem aliança com Deus. Se você aplicar de maneira cristã, o que ele está dizendo? É o povo da pista, cara. Que fica batendo cabeça e gastando a vida por causa de dinheiro. O povo daqui não. E eu penso que isso aqui é uma marca distintiva. Isso é uma marca distintiva entre o povo de Deus e o povo lá fora. O povo de Deus confia no seu Senhor. E o povo lá fora está batendo cabeça porque não sabe o que vai ser de amanhã. Por que eu não tenho problema com o meu amanhã? Quem cuida de mim hoje já está lá. Isaías não fala isso, que ele conhece o final desde o começo? É só uma questão de confiança, de devoção, de amor, de sujeição plena a esse Deus que nos resgatou com mão forte. Infelizmente, há muitos no nosso meio que eles têm a Bíblia do cristão, eles têm o compromisso religioso, institucional do cristão. Não falta um domingo, falta um domingo. Mas acabou o culto e eles já estão preocupados com o que vai ser, como é, né? Quem anda assim, Wesley? Quem anda assim é o povo lá de fora, irmão. O povo lá de fora confia na força do seu braço. O povo lá de fora confia nos seus talentos. O povo lá de fora confia no cargo. Eu vi isso de perto. Alguém que não era nada na empresa, quer dizer, era assim, não consideram nada porque a perspectiva deles não é a nossa, né? Não é o cargo de uma pessoa que faz uma pessoa alguma coisa. Mas era uma pessoa que começou lá bem de baixo, foi crescendo, chegou uma supervisão e a gente via, né, a pessoa fazendo de tudo, até pisar em outros, tratar outros com ignorância, ser maldoso nas suas ações para não perder o seu cargo. Sabe, pessoas que são apegadas àquilo que dá a elas o que elas precisam, como se aquilo que elas se apegaram fosse de fato a fonte dessas coisas. Quem faz isso, irmãos? Gentios, o povo lá de fora. É inadmissível que um cristão salvo pelo Cristo da cruz viva a sua vida correndo atrás das coisas dessa terra. Dedicando todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu esforço para as coisas desse mundo. Que abandone a vida na igreja, e vocês me conhecem aqui, vocês sabem que eu não fico puxando sardinha para isso. Estou falando isso para o bem de vocês. Um dos meios pelos quais Deus mais abençoa a igreja é a igreja. Um dos meios pelos quais Deus mais edifica a igreja é a igreja. Né? Não é o corpo como um todo que funciona muito bem para si próprio. Quem vai coçar o pé se não for a mão? Quem vai coçar o olho se não for o dedo? A igreja abençoa a igreja. E a pessoa abre mão de estar na igreja por causa de, né? É uma loucura. Os gentios fazem isso. Então, se a gente quiser começar a parar para analisar se uma pessoa é cristã de verdade ou não, a gente precisa começar a ver o que ela está buscando. O que ela está buscando? O que ela está buscando? Está vivendo em função de quê? Está batendo cabeça lá fora por causa das coisas dessa vida? Ou entregou o governo e as rédeas da sua vida ao controle soberano de Deus? Os gentios procuram essas coisas. Ponto. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Cheguei de novo na segunda menção sobre essa expressão. O Pai de vocês, que não é polícia. O texto diz que ele não é polícia. Não é vereador,
não é presidente da República, está nos céus, governando sobre toda a criação. Irmão, se um filho consegue se gabar de um pai polícia, imagina um filho de Deus. Meu pai é empresário, e o meu, que é dono de todas as coisas? Meu pai é gerentão lá na empresa dele. Tua empresa é do meu. A empresa do teu pai, o cargo do teu pai é do meu pai. E falar isso aqui, né, é uma coisa, mas vive assim. Coloque-se em prática. Cara, você não está largado ao léu do universo. Você tem um pai. Desconfiança fere o coração de Deus. Ansiedade fere o coração de Deus. Viver batendo cabeça, correndo atrás do seu próprio sustento, como se você pudesse fazer isso por si mesmo, fere o coração de Deus, porque parece que Ele não é um pai zeloso. Eu sei o que é crescer sem pai. Eu sei o que é ser abandonado por pai. Graças a Deus, meu padrasto chegou cedo. E foi o melhor pai que eu poderia ter. Só reconheci isso depois de velho. Depois de maduro, eu vi que quer ser homem de verdade. E um dia eu tive que ir lá em casa, eu, meu irmão, juntei meu irmão, fomos lá na loja do Flamengo, fizemos uma compra, infelizmente, do Flamengo, né? Chegamos lá, dia dos pais, short do Flamengo, blusa do Flamengo, caneca do Flamengo, chinelo do Flamengo. Eu dei rápido, né? Toma logo isso. Dei para ele e eu fiz o discurso. Eu falei assim, desculpa, perdoa por todas as vezes que você tentou nos ajudar e nós dissemos você não é nosso pai. Por todas as vezes que você tentou nos educar e cuidar de nós, lavando louça, lavando roupa, cozinhando, suportando minha mãe, que minha mãe é mole, suportando a nossa rebeldia. Eu falei, desculpa, perdoa. Você não tem um filho biológico, mas você é o melhor pai que eu conheço. Mas eu sei o que é ser desprezado, porque o biológico meteu o pé. Abandonou a gente. E ele é um pecador. Ele é um pecador. Hoje eu oro por ele com muita misericórdia e amor. E quando eu tenho a oportunidade de vê-lo, eu o abraço e administro nossa relação de modo que a gente não entre em atrito. Mas eu amo, apesar dele ter me abandonado. Mas esse pai do texto não é aquele que vai fazer alguma coisa por você, é aquele que já deu. Aquele que era unigênito do pai, para se tornar primogênito de muitos. Você é filho de Deus, cara. Andar ansioso é ignorar que o pai que você tem é bom. É desprezar todo o cuidado e zelo que Deus tem com a mim e com a sua vida. Você tem um pai, cara. Todas as vezes que o desespero bater, corre para os braços do seu papai. O pessoal gosta de usar isso, né? Infelizmente ficou até assim. Mas é o seu Abba. É o seu papai, é o seu paizinho. É aquele que na sua rebeldia tomou você para ele. E disse, eu não abro mão de você, você é meu, eu te escolhi. Antes da fundação do mundo, você agora é meu filho, faz parte do meu povo, é ovelha do meu rebanho, você agora é da minha família. Nós estávamos perdidos, estávamos largados, estávamos à margem do caminho. Ele nos trouxe para perto, nos trouxe para o caminho e nos colocou assentados na sua própria mesa, membros da sua família. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E aí eu falei ainda há pouco do carinho e do zelo do meu padrasto, que também é limitado e falho. Imagina esse Deus, irmão. E aí você pode estar se perguntando, Wesley, por que Deus é meu pai e é tão bom assim? Por que eu passo por essas coisas? É para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele está te conformando à imagem de Cristo. Filho sem repreensão, capítulo 12 de Hebreus, ele diz... Deus corrige seus filhos como um pai. Deus corrige
Meu Deus, vou ler. Acontece, né? Bota aí, Gabriel, que é mais rápido. É Hebreus 12, 6, eu acho. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Mas o escândalo não está aqui, não. O escândalo não está aqui. O escândalo segue, né? 7. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos? Filho que não é disciplinado é bastardo, diz uma outra versão. Sabe quem fica sem repreensão e sem disciplina? Quem não tem pai, quem é largado. Já cansei de andar pela rua fazendo besteira e os vizinhos sempre diziam a mesma coisa. As crianças não têm pai, não? É por isso que Deus permite um monte de coisa. Pro seu bem, te disciplinar, te corrigir, te colocar na forma do primeiro filho, de Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que no momento que você mais precisar, Ele não vai estar lá para cuidar de você. Ele não é um pai ausente, está conosco em todas as coisas, disponível para cuidar de nós. Esse é o nosso Pai, que está nos céus. Está aí no texto. Torno a dizer, a gente se gaba das posições dos pais terrenos, porque a gente esquece da posição do Pai eterno. Onde o Pai eterno está? Assentado acima de tudo e de todos. Nenhuma das coisas que acontecem fogem do seu controle. Então, gabemo-nos de ter um Pai que está sentado num alto sublime trono e governa todas as coisas. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai. Vamos concluir aqui, ainda tinha outra coisa para falar nesse versículo, mas eu vou pular. Ele diz que Ele sabe do que nós precisamos, não do que nós queremos, né? Precisar é uma coisa, querer é outra coisa. É outra história, né? Que fique aí para você refletir sobre isso. Ele sabe do que vocês precisam. Agora, o que vocês querem, se tiver incompatibilidade com a vontade dEle, vai acontecer. Senão, não tem desenrolo. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino de Deus aqui, irmão? Já falamos sobre isso. Reino de Deus é a esfera onde Deus governa ativamente. Reino de Deus é o governo de Deus sobre o seu povo. Busque o reino de Deus. O que ele está falando? Ao invés de ser andar ansioso, preocupado, perturbado, se submeta ao governo desse Criador. Busque o governo de Deus sobre a sua vida. Busque o governo soberano do Criador de todas as coisas, e não dos políticos que são de direita e de esquerda. Não, mas fulano vai resolver o nosso problema social, econômico, político. Vai lá, pô. Vai lá. Vai lá. Né? Busquem o reino de Deus. Busquem o governo de Deus. Busquem a vontade de Deus, se andar alinhado com a vontade de Deus, se submetendo ao governo de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É a vida do reino de Deus. É a vida, o estilo de vida que é compatível com esse reino, com esse governo. Ou seja, busque o governo de Deus sobre a vida de vocês e o jeito que Deus quer que vocês vivam. A justiça do reino de Deus é isso. É aquilo que Deus determinou para o seu povo, cumprida plenamente por Cristo Jesus e aplicada na vida dos cristãos. A gente viu isso. Busquem isso, governo de Deus, justiça, seu reino, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Diferente do que algumas pessoas pregam por aí, isso não quer dizer que a gente vai ganhar tudo. Isso quer dizer que, como nós vimos no versículo anterior, ele sabe exatamente o que a gente precisa. É só ler o contexto. Está escrito aí no texto. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus próprios cuidados. Olha aqui que eu vou te dizer uma coisa. Hoje não tem conta para pagar? Tem ou não? Tem ou não? Amanhã tem também. Hoje você não tem um prato de comida para comer? Lá em casa é uns 3 ou 4 refeições, né? 4. Geralmente é 4. Isso se eu não ficar acordado até muito tarde. Amanhã tem que comer 4 pratos de novo. Você toma café hoje, amanhã você toma café de novo, depois você toma café de novo. Todos os dias tem seus próprios cuidados. É o que o texto está dizendo.
Todos os dias você vai ter que se preocupar como lidar com as necessidades daquele dia. E aí você nem viveu os cuidados do dia de hoje, já está preocupado com os cuidados do dia de amanhã. Cara, cada dia tem seu próprio cuidado. E aí eu não sei, hoje eu posso comer porque tem na minha casa, né? E aí você está desesperado, aquele negócio todo. Meu Deus, tem para comer hoje e amanhã. Come na casa da Gabi e do Lucas. É ou não? Cara, não importa como você vai comer amanhã, come hoje. Faz a refeição de hoje em nome de Jesus. Come em paz. Come em paz, cara. Faz sua refeição em paz. Jantou, acabou, amanhã é outro dia. Liga para alguém, caça um crente, liga para o pastor, liga para a igreja. Caça alguém e os cuidados de amanhã também serão supridos. E aí eu tenho que dizer um negócio aqui. Por que a gente tem problema com isso aqui? Porque a gente é vaidoso. Nós somos vaidosos, nós temos que aprender com os passarinhos. O pássaro escolhe o que vai comer quando sai do ninho, sim ou não? Não, eu não falei que comeu biscoito de maisena? Outra vez eu postei o vídeo lá, né, do passarinho comendo batata frita. A menina dentro do carro, com um monte de batata frita na mão, aí os passarinhos assim no retrovisor, ela começou a dar batata frita pelo vidro do carro assim, os passarinhos comendo ali. Não, o passarinho saiu do ninho para comer. E acabou comendo batata frita do McDonald's, creio eu. Né? Passarinho não escolhe, eu quero esse bicho hoje, esse vermezinho, eu quero essa fruta, e para balancear eu também, né, quero essa água aqui de fonte fresca. Não. Se não for de fonte de Petrópolis, os pássaros nem... Não, se for ali agora, tiver uma poça de água ali no chão, o pássaro vai estar lá. Mas você não gosta disso. Eu não gosto disso. Ah, você acha que eu vou usar qualquer tênis? Eu não, tenho que usar tênis de marca, pô. Vou comer qualquer tipo de comida? Eu não, eu sou filho do rei. Não é assim? Então essa vaidade de querer que as coisas sejam do nosso jeito é que nos impedem de viver assim. Cara, cada dia tem seus próprios cuidados. Come hoje, bebe hoje, calça o que tem hoje, veste o que tem hoje. E amanhã a gente vai dar um jeito. Se não tiver, alguém vai ter que dar um jeito para tu. Se não tiver na tua casa, tem na minha, tem na casa do outro, e assim a gente vai embora. E aqui entra a pior parte do texto, mais confrontadora. Pois amanhã trará seus próprios cuidados, basta o dia o seu próprio. Sabe por que as pessoas desejam tanto o dia de amanhã? Pessoal da música, se quiser já se aproximando, para a gente concluir aqui e passar para a ceia. Sabe por que as pessoas desejam sempre o dia de amanhã? Vamos botar aqui de maneira muito prática? Né? Por que no dia 4 as pessoas desejam tanto o dia 5, geralmente? Por causa de quê? Por causa do... É ou não? No nosso caso lá, o último dia do mês, né? Por que no penúltimo dia do mês eu fico desejando o último dia do mês? Porque no último dia do mês vai cair o dinheirinho na minha? É ou não? Mas nunca pensei que alguém pode morrer quando o dinheiro bater na conta. E trazer um problemão, eu ainda tenho que gastar esse dinheiro com velório. Você não pensa nessas paradas não, né? Eu também não, mas o texto diz isso. O texto diz que cada dia tem seu próprio mal. E a gente não pensa que o dia de amanhã pode trazer mal algum. Ai, meu Deus, né? Era muito assim na época de passeio de escola, né? Na Almirante ali e tal. Nem dormia, irmão. Passeio de colégio, nem dormia. Ficava ali, meu Deus, piscina e tal, aquele sítio todo, aquele negócio todo, né? Aquele negócio todo. Nem dormia. Chegava no outro dia pela manhã, abria a janela, o tempo fechado. Por quê? Porque a minha cabeça estava única e exclusivamente na diversão. A minha cabeça estava no futebol, minha cabeça estava na piscina. Minha cabeça estava em um monte de outra coisa que não o tempo fechado. Por que você às vezes fica tão desesperado pela semana que vem? Porque você sabe que semana que vem o cartão vira e pode passar de novo, né? Nem pensa que no dia anterior o cartão virado você pode ser roubado, assaltado. Nunca pensou nisso? Contar um testemunho recente da minha família, né? Ilana está com o telefone quase 6 anos, né? O telefone pedindo misericórdia, clamando a Deus.
Aí a gente esticando, né? Não, dá para usar um pouco mais, dá para usar um pouco mais, não tem dinheiro para comprar outro, aquele negócio todo. Aí a gente foi ali procrastinando a compra do outro telefone. Até que quinta-feira, 8 da noite, lá no Subi na Rua, o cara falou, me dá teu telefone. E a gente esperando um momento oportuno ou mais apropriado para comprar um telefone novo para ela. E agora a situação forçou, porque ela trabalha com o telefone, não tem como ficar sem. E aí você fica pensando no amanhã, né? No amanhã. Antes de chegar na época de comprar o telefone, um mal já nos acometeu e ela perdeu o telefone, nos obrigando a comprar outro. Cada dia tem seu próprio mal, irmão. Do mesmo jeito que você espera o bem de amanhã, fica tranquilo, vai vir mal também. Você vai ser atribulado, você vai ser perseguido, você vai perder dinheiro, vai gastar dinheiro. Gente da tua família, pessoas da sua família podem vir a óbito. Todo dia tem peleja. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, enquanto nós estivermos nessa terra amaldiçoada, nós vamos ter que lidar com os efeitos da queda, com os muitos problemas que existem nessa realidade. E aí, o que a Bíblia, olha para mim aqui, isso é terrível, desceu agora, fresquinho. Não é? A Bíblia não nos orienta a clamar pelo dia de amanhã, em lugar nenhum. Mas ela nos orienta a clamar pelo dia do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque depois desse dia, nenhum outro dia vai trazer mal. Depois desse dia, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pranto. Não importa qual seja a realidade que você viva hoje, irmão. Amanhã vai ter peleja. Amanhã vai ter luta. Amanhã vai ter dificuldade. Ah, quando eu me formar, vai ter que arrumar um emprego. Nesse Brasilzão de meu Deus, né? Ah, quando eu me casar, vai ter que se submeter ao outro. Vai ter que servir e ser servido. É horrível. Quando eu comprar minha casa, vai ter que fazer manutenção, porque é da infiltração. O tempo passa, tem que pintar de novo. Luz queima. Mano, mó friaca, queimou o chuveiro. Mas nós não estamos preparados para lidar com o mal. E por favor, não quero ser um pastor pessimista. Eu não sou um pastor pessimista. Eu só estou apontando vocês para o lugar correto. Não é amanhã, é na eternidade. Maranata, o desejo da igreja não deve ser pelo dia do pagamento, deve ser o dia do segundo advento, o dia de Cristo Jesus, onde Ele há de irromper em glória, descerá no meio das nuvens, visivelmente, todo olho o verá. Basta cada dia seu próprio mal. Basta cada dia seu próprio mal. Amém?